eu vou falar para vocês. Hoje também aqui na sala do Mulher.com, nós vamos conversar com o doutor Bruno Canizares. Ele é ortopedista e especialista na área do esporte. E por ter toda essa sua experiência, nós vamos aprender com ele a respeito das dores. Muitas pessoas falam o quê? Eu fiz academia, fiz muito exercício, eu fiz isso e aquilo, tá doendo as pernas que eu não tô aguentando nem, assim, sentar. E aí a pessoa fala, mas se tá doendo, tá fazendo efeito. Será que é isso mesmo? Então vamos já chamar aí o nosso convidado, o doutor Bruno Canizares. Seja bem-vindo. Olá, Rita, tudo bem? Boa tarde a todos os telespectadores, tudo bem? Tudo ótimo. E aí ficou já comecei lançando uma dúvida. Quando a pessoa vai para a academia ou ela faz um exercício e aquilo judia um pouquinho e ela fala, não, se o braço está doendo é porque está fazendo efeito. As pessoas falam isso com muita frequência, mas é essa mesma regra? A gente tem que fazer até doer, doutor? Então, não necessariamente até doer, mas a dor ela pode fazer parte normal do processo do treinamento, né? Tanto da academia, corrida, qualquer treinamento, porque principalmente na academia o treinamento ele se baseia, quando você faz exercício, ele gera algumas rupturas de fibras musculares. Então essas fibras musculares elas vão ter que sofrer o processo de regeneração para aí você ter a adaptação do exercício. Por causa dessas pequenas rupturas, é super normal a gente sentir a dor muscular pós-treino. E até quanto é normal? O mais importante é a gente avaliar, porque se a dor pega como se fosse o músculo todo, toda a região do braço, toda a coxa, ela dura ali por volta de umas 48 até 72 horas, pode durar a dor. E quando você começa a aquecer, fazer alguma outra atividade, essa dor vai aliviando, isso é normal. O que não é normal é quando você está treinando e você tem uma dor súbita, de repente, durante o exercício, quando a dor é localizada na articulação, única e exclusivamente, ou no joelho, ou no quadril, ou no ombro, aí já são alguns sinais de alerta que a gente tem que prestar atenção. Bom, as dores, então, de certa forma, elas acompanham o pós-treino, o pós-exercício, atividade física. Mas existem momentos ou exercícios específicos em que essa pessoa vai sentir essa dor? Por exemplo, um atleta, ele precisa de um condicionamento para a sua modalidade esportiva. E ele sabe exatamente se ele vai trabalhar mais perna, mais braço, enfim. Ele tem a orientação de um profissional sempre ali do lado. A maioria dos atletas tem essa facilidade. Mas quando ele deve tomar cuidado? Por exemplo, nós agora estamos há um mês de sair do inverno e entrarmos aí numa nova estação, né? Uma nova fase da temperatura. Mas agora no nosso inverno tem oscilado bastante. Tivemos uma semana de calor, mas a anterior foi muito gelada, foi muito frio. Isso também, de certa forma, pode atrapalhar esse condicionamento, essas atividades físicas ideais e, em consequência, aumentar o tipo de dor? Não, o frio, ele na verdade, ele tem que acender alguns sinais de alerta para a gente. A gente precisa se atentar, principalmente porque no frio demora mais para a gente aquecer, a gente está mais suscetível a ter lesão muscular, as articulações ficam menos lubrificadas pela temperatura, então também você está mais suscetível a machucar a sua articulação quando você começa o exercício. Então é sempre importante, ainda mais agora que a gente teve um inverno bem intenso, a gente está bastante frio. Quem quer treinar tem que sempre fazer um alongamento adequado, um alongamento mais dinâmico, né? Movimentando mais o corpo, aquecer bem a musculatura, tentar evitar ao máximo começar de repente a atividade, porque assim você prepara melhor os músculos, aquece melhor eles, e aí você evita também as lesões. Outra coisa importante também é estar sempre com roupa adequada, que vai manter o calor no corpo, e aí dessa maneira você vai ser mais difícil a musculatura esfriar, perder elasticidade e também ficar menos suscetível a lesões. A maioria, fisioterapeutas, educadores físicos que acompanham nas academias, eles sempre recomendam
alongamentos, para que esse músculo já seja trabalhado. Agora, tem uns, eu vou falar por mim, doutor, alguns profissionais dizem assim, deixa para fazer o alongamento depois do aquecimento. E tem alguns profissionais que falam, não, já dá uma esticada, já faz um alongamento antes de começar a atividade física. Agora a pergunta vem, esse alongamento, ele é bom realmente para que esse músculo seja melhor trabalhado? O ideal é antes ou depois desse aquecimento ou da atividade física? Bom, o alongamento ele é extremamente essencial, né? Porque se a gente tem um músculo com bom alongamento, ele vai conseguir ter elasticidade durante o exercício, diminuindo o risco de lesões. Porém, a gente tem dois tipos de alongamentos. Um alongamento mais dinâmico, que é que você faz mobilidade, movimentações das articulações, e tem o alongamento estático, que a gente conhece mais, que a gente faz mais, que é aquele de você puxar mesmo e alongar ao máximo o músculo, né? Antes da atividade, é mais indicado a gente fazer o alongamento dinâmico, porque o alongamento dinâmico, além de ele prepara a musculatura, ele não vai puxar, alongar mais o músculo do que ele está preparado para aquilo, então ele vai diminuir o risco de lesão. E quando é depois de um aquecimento, ou então depois do treino, aí você pode fazer o alongamento estático para ganhar a elasticidade maior do músculo. Então essa em linhas gerais, assim, é mais fácil para a gente treinar e a gente vai diminuir muito o risco de lesão. Então, para evitar uma lesão, é necessário fazer adequadamente esse alongamento, de preferência com acompanhamento de um profissional, doutor? Sempre, sempre. Toda vez que a gente for praticar atividade física, o ideal é a gente ter acompanhamento de um profissional. Tanto de um educador físico, um personal, um treinador, para poder montar seu treino conforme suas limitações, a sua evolução gradual. Tem que entender que o treino é individual. Não adianta a gente sair pegando o treino do coleguinha, daquele treino de alguém que a gente conhece, treinos na internet e querer fazer, porque muitas vezes eles não estão adequados para algumas limitações que você pode ter. Tá? Aí, caso você tenha algumas dores, alguns incômodos, é sempre interessante também você procurar um profissional, ou um fisioterapeuta, mas principalmente um médico, para você poder diagnosticar qual que é o seu problema e o que você tem de tratamento para ser feito para poder praticar atividade física com segurança. Agora, eu me lembrei, o senhor falou, nós falamos agora há pouco sobre o inverno, o senhor falou sobre a rigidez muscular por conta do frio, né? E eu me lembrei que, às vezes, a gente está andando de carro, eu não pratico tanto exercício físico assim, eu vejo as pessoas correndo e etc. Mas, às vezes, a gente está super agasalhado, com o ar aquecido do carro ligado, e a gente vê as pessoas passando de short, as mulheres com um top, uma coisa muito leve. A vestimenta, na hora da prática da atividade física ou do esporte, ela é essencial também? Ou pelo aquecimento que a pessoa teve, isso não vai fazer diferença? Não, ela é essencial, porque quando a gente aquece o corpo e está uma temperatura muito fria, você vai ter uma troca de calor maior com o ambiente. Então você vai ter que gastar mais energia para manter a temperatura do corpo elevada, o músculo não vai ter mais dificuldade em manter naquela temperatura mais elevada, com isso você tem maior risco de lesões e também ele perde elasticidade. Então o ideal é a gente manter o treino com roupas leves, né, que não absorvam o nosso suor, mas geralmente roupas que segurem o calor. Então tá muito frio, usar uma blusinha mais comprida, usar uma calça, para ela poder manter o calor do corpo e dessa maneira manter a musculatura aquecida. Falamos da musculatura aquecida, falamos das roupas adequadas, inclusive, para manter essa temperatura. Mas no inverno, muita gente, principalmente quem não é atleta, mas quer praticar algum tipo de atividade física, doutor, reclama muito das articulações. Dói aqui, dói ali. As articulações precisam também de um carinho, um olhar diferenciado em relação, seja ao tipo do exercício que está sendo praticado ou mesmo à temperatura, à estação do ano? Sim, com certeza. As articulações são
dá para pensar como regiões mais nobres assim do nosso corpo, né? Então, assim, tanto no frio, a falta do aquecimento, a baixa temperatura, ela vai deixar com que a articulação ela fique mais rígida um pouco e com menos líquido, né? Então, vai deslizar um pouquinho menos quando a gente faz o movimento. Então, com isso você favorece ter algumas lesões na articulação, e as lesões nas articulações elas costumam dar mais trabalho para se tratar, mais sintomas, são um pouquinho mais complicadas. Então, sim, elas têm que prestar muita atenção. E as dores, quando a gente tem, tanto que quando a gente tem dores nas articulações, é sempre importante a gente observar, porque essas dores nas articulações, elas não são normais, não são iguais às dores da academia só por treino. Elas geralmente indicam algum problema que quando a gente consegue fazer o diagnóstico mais cedo e tratar mais cedo, a gente consegue evitar complicações. Então, apareceu dor após uma atividade física, busque um ortopedista. Exato, apareceu uma dor, ainda mais que ela que não vai embora. Por exemplo, se ela for de uma hora para outra, depois do exercício ou durante o exercício, procure um ortopedista o mais rápido possível para começar a tratar. Mas olha, eu vou procurar um ortopedista daqui a pouquinho, depois do intervalo, o senhor volta comigo, Dr. Bruno Canizares, ortopedista, hoje falando sobre estas dores durante o treino ou mesmo após uma atividade física. A gente continua esse bate-papo. Você de casa fique conosco e o Dr. Bruno também espera só um minutinho que a gente volta já. Hoje, o programa Mulher.com recebe o ortopedista e traumatologista do esporte, com vasta experiência clínica no tratamento das condições ortopédicas que afetam ombros, cotovelo, joelhos. E a gente está aqui falando desses atletas que muitas vezes sentem uma dor, ou mesmo a gente que começa a fazer academia, está começando a melhorar o condicionamento e aí sente uma dor e acha que tudo é normal. Nem tudo é normal, não é isso, doutor, que nós falamos no bloco anterior? Exato, nem toda dor é normal. A gente tem dores que podem ser indicativos de que tem algum problema ou que o problema está começando a aparecer. Então a gente tem que ficar bem atento com isso. Então, se essa dor ela te impedir de fazer atividades simples do dia a dia, se te acorda à noite, se tem um aumento de volume na articulação, ou se ela é recorrente sempre no mesmo ponto, é sempre importante procurar um atendimento, porque o corpo ele vai te dando sinais, né? E esses são os principais sinais que a gente tem que ficar atento. E olha, o doutor Bruno está conosco online, ele atende em São Paulo, capital, e nós estamos aproveitando todo esse conhecimento, toda essa vasta experiência para nos alertar também. Porque a gente fala dos atletas, mas os atletas têm um conhecimento maior do seu corpo, não é, doutor? Porém, as pessoas que estão iniciando uma atividade física por recomendação médica ou porque querem melhorar o seu condicionamento físico ou mesmo as suas dores, é importante que elas entendam que esse nosso bate-papo vai afetar diretamente na saúde delas se não cuidarem, se não fizerem os exercícios adequados, não ficarem atentas aos tipos de dores, né? Nós falamos das roupas, o quanto elas são importantes, enfim, são dicas e orientações que o senhor foi nos dando no bloco anterior e nós queremos trazer para esse bloco essa identificação, então, destas dores. Muitas vezes, na prática de um exercício físico, nesse, entre aspas, o que as pessoas chamam de normal, muitas vezes pode já ser o limite daquele músculo ou daquela articulação e a pessoa fala, não, é porque faz muito tempo que eu não faço atividade física, eu vou insistir, eu vou fazer. Onde é o limite? Então, o limite é exatamente isso. A gente tem que entender que a dor, quando ela é na articulação, se ela gera um inchaço, se ela dura pelo menos mais de 48 ou 72 horas, já é um sinal bem importante que a gente tem que ter para tomar cuidado, porque isso aí pode ser mais do que só a dor muscular. A dor que a gente que não deveria começar a se preocupar tanto é aquela dor que ela pega uma área maior, pega o músculo, pega o braço todo, a coxa toda. Esse é o tipo de dor que ela é um pouco menos perigosa. A gente pode acreditar que ela é do exercício, mas quando a dor é bem localizada, geralmente sempre no mesmo ponto, sempre com o mesmo tipo de exercício, isso daí já mostra que é uma dor mais importante, que pode ser uma lesão. Existem formas de prevenir as lesões?
Sim, sempre. Se a gente sempre fazer um fortalecimento adequado, respeitando a técnica correta do exercício que você está fazendo, respeitar o limite do corpo em relação a peso e volume de treino, e sempre estar acompanhado com um profissional ou que monte o seu treino, ou que esteja acompanhando com você para corrigir os movimentos, são as melhores maneiras que a gente tem para prevenir uma lesão. O senhor é especialista principalmente na área do esporte. Mas o que a gente vê hoje, doutor, espalhado por todo o Brasil, são academias ao ar livre. E que a gente vê não somente pessoas que treinam, pessoas que aproveitam aquele momento ali para poder fazer os seus exercícios, mas muitas vezes pessoas que não têm o hábito, não têm a prática de atividade física, trabalhando naqueles equipamentos que ficam ao ar livre nas praças. Isso em todas as cidades do Brasil. Para esses atletas esporádicos, aqueles que gostariam de melhorar e querem aproveitar esse tipo de exercício, existe algum alerta do senhor como ortopedista para que essas pessoas também tomem cuidado? Sim, o alerta é o principal que a gente está falando. Respeite o corpo. Se você está fazendo um movimento, o movimento é muito complexo, se você está sentindo alguma dor durante o exercício, ou que está ficando uma dor sempre no mesmo local depois do exercício, quer dizer, é um sinal de que alguma coisa pode estar errada. Ou o jeito que você está fazendo o exercício, ou a intensidade, ou o intervalo que você está dando entre um dia de treino e outro pode ser pouco para você nesse momento. Então, o principal alerta que eu dou observe os sinais que o próprio corpo dá. O corpo vai te avisar antes de ter uma lesão mais grave. Bom, eu falei aqui das academias, lembrando de alguns idosos que eu vejo eles fazendo aquela roda. Perto de casa tem, às vezes eu vejo lá e faz para cá e quer fazer rápido para dizer que está bem. E muitas vezes isso, eu imagino, né? Eu nunca chego para falar com a pessoa, não tenho autoridade de conhecimento para isso. Mas eu gostaria de aproveitar aqui o espaço do Mulher.com ao vivo, com tantas cidades, para a gente dar esse alerta. Porque os atletas têm acompanhamento, têm também o seu limite, conhece o seu corpo. Mas quem está iniciando uma atividade física, ela tem muito mais dificuldade. Além dos idosos, existe algum grupo de pessoas que precisa de um pouquinho mais de atenção, cuidado nessa prevenção que o senhor citou agora há pouco? Na verdade, os principais grupos de risco são os idosos e as pessoas que são sedentárias e estão iniciando a prática de atividade, porque o corpo não está preparado ainda para esse tipo de atividade, e aí no início você pode estar propenso a mais lesões, principalmente se você exceder tanto carga quanto volume de treino e também não der o tempo de descanso necessário para o corpo. Doutor, dentro do nosso tema de hoje, entre orientações, dicas e alertas, deixamos de falar algo importante que o senhor queira acrescentar no nosso bate-papo? Acho que a gente conseguiu cobrir bastante coisa, a gente cobriu os principais pontos, mas eu queria só reiterar de novo. O principal é respeite os limites do próprio corpo e ouça o seu corpo. Ele vai te dar sinais se você está tendo alguma lesão e principalmente, mais importante que isso tudo, pratique atividade física. Atividade física é o melhor remédio que a gente pode ter para diversas doenças e principalmente relacionado à longevidade e aumento da nossa expectativa de vida. Então o exercício ele é essencial para a nossa vida. E agora, doutora, eu vou fazer um comentário do que aconteceu comigo, quem sabe serve de exemplo aí para outras pessoas. Eu uso desde os 14 anos, sempre em cima do salto. E por conta do meu trabalho também, mas eu apareceu uma dor no joelho. E, claro, fui buscar um ortopedista, aquela dor não era normal, eu tinha medo de descer a escada, enfim. E se eu ficasse sem o salto, era ainda pior. E buscando a orientação do ortopedista, como eu sou sedentária, ou seja, não faço tantas atividades físicas assim quanto deveria, ele recomendou, faça pilates. Depois que você fizer pilates, pelo menos por vários meses, você volta aqui para a gente avaliar de novo o seu joelho. E foi muito interessante que o fisioterapeuta que me acompanhava, ele dava exercício para as costas, para o braço interno de coxa e a panturrilha. E eu falei assim, mas o senhor não tem que fazer exercício para o joelho? Aí ele disse assim para mim, ele falou, olha, o seu joelho está dolorido, não tá? Aí eu falei, tá. Ele falou, então vamos trabalhando os outros músculos. Eu falei, mas nas costas?
e ele disse assim, muitas vezes você tem que trabalhar uma sequência de músculos para que aonde aconteceu a lesão, onde está a dor, possa melhorar gradativamente sem forçar. Então, eu acho que as pessoas também precisam ficar atentas a isso, porque o orientador, seja um educador físico ou um fisioterapeuta, quando fala faz exercício e a pessoa fala, não vou fazer isso aqui, não tem nada a ver, estou com dor no joelho, está fazendo exercício para as costas, muitas vezes a pessoa não entende que essa orientação, seja dada pelo médico, pelo educador ou pelo fisioterapeuta, é a orientação correta e que as pessoas aprendam a obedecer. Eu estou certa ou estou errada, doutor? Tá certo, nosso corpo é uma máquina, ele funciona tudo junto, tudo está interligado. Então, é um exercício às vezes que a gente acha que não, mas para o abdômen, para a região da coluna, ele está diretamente influenciando na nossa dor no joelho, o problema que você tem no joelho. Então é isso, tudo age em sinergia, tudo age junto. Então a gente tem que ter um fortalecimento global e equilibrado para poder manter o corpo saudável. Bom, e a boa notícia é que a dor passou. Doutor, eu quero agradecer a sua participação. Nós vamos disponibilizar a sua rede social para que o pessoal conheça o seu trabalho, a sua larga experiência, principalmente nesse tipo de lesões, né, relacionadas à atividade física, o seu conhecimento como ortopedista e traumatologista do esporte, enfim. Que as pessoas possam conhecer um pouco mais do seu trabalho. E, é claro, agradecer a sua participação conosco hoje aqui no programa Mulher.com. Muito obrigada. Muito obrigado, então eu que agradeço aí a oportunidade de tentar trazer um pouco de informação e tentar estimular as pessoas a serem mais saudáveis aí e praticar atividade física de uma maneira evitando maiores riscos de lesão ou outros problemas de saúde. Olha, lesão ninguém quer. Problemas de saúde ninguém quer. Então, toda a sua orientação hoje foi válida. Muito obrigada por estar conosco. Muito obrigado. Tchau, tchau. Conversamos com o doutor Bruno Canizares, ortopedista e traumatologista do esporte, e falamos hoje justamente sobre aquela dorzinha que você acha que é normal, mas muitas vezes já extrapolou o seu limite, você não sabe. Tem gente que acha que se insistir é porque está fazendo efeito. Se essa dor persistir, segundo a orientação do próprio doutor Bruno, busque um ortopedista, busque um profissional da área para que ele possa ajudar você. Dor não é normal, principalmente uma dor persistente. Então, fica aí a dica